Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os diretores, os atores e as atrizes indicados ao Oscar no ano de 2016. Eu gostaria de começar essa conversa, e sendo um cinéfilo, isso é muito importante para mim, falando sobre diretores. O que um diretor faz, na verdade, quando a gente premia um diretor? O diretor ele pode ser dito, aspas, pode ser enxergado como a figura responsável pela parte criativa do filme. Ou seja, as escolhas artísticas do filme resideriam, possivelmente, na mão dessa figura, o diretor. Questão de ritmo, questão de tempo, questão de, às vezes, atuação, enfim, várias dessas questões que a gente vê num filme, a mise-en-scène do filme, ou seja, como que aquele espaço está construído, como que, enfim, todas as questões são geralmente na mão do diretor. Então, é um prêmio importantíssimo, não é à toa que o diretor tem um papel importante, ele é visto com relevância dentro do universo cinematográfico, o que ele nem sempre teve, mas tem hoje, né? O cinema moderno tem respeitado muito esses diretores. E talvez seja interessante começar com o diretor do ano passado, que venceu e está de novo nesse ano, o Alejandro González Iñárritu. Uma coisa interessante sobre o Iñárritu é que ele mantém nesse filme, no filme desse ano, O Regresso, certos fetiches de câmera que ele havia começado no Birdman. Ou seja, planos sequências que não necessariamente agregam a poética cinematográfica do filme, mas elas dão uma sensação de urgência, uma coisa quase basiliana. Ele constrói ali uma sensação de as coisas estão acontecendo agora, a sensação de realismo, que nós sabemos, geralmente as figuras que vão ao cinema querem, dentro da lógica da indústria, querem emergir, elas querem vivenciar aquele universo. Então, os planos sequências são usados por Iñárritu mais ou menos dessa forma, nesse filme O Regresso. Ele cria uma sensação de movimento, tempo, ação. Né? Mas aí você tem um outro diretor que, pelo menos ao meu ver, é bem mais interessante, que é o George Miller, diretor do Mad Max. E como que ele escolhe filmar esses espaços abertos, como que ele escolhe filmar todas essas questões. O Miller, ele escolhe por fazer um filme que não se desvia do objetivo. Ele é um filme conciso, mas por ser conciso, profundo, amplo, gigante, na verdade. Né? Quando você vê o Iñárritu, ele vive colocando coisas dentro do filme. Né? Ele insere momentos da figura pensando, se perdendo no mundo espiritual interno. O Miller não faz isso. O Miller ele se joga diretamente na ação. O aqui e agora. Um cinema quase direto. E ao mesmo tempo nada direto. Né? Um cinema que ele completamente fabricado. Né? Uma estética que é até incômoda, às vezes de tão fabricada que ela é. E por isso tão interessante. Uma espécie de imersão nesse mundo da falsidade, cheio de discursos políticos, cheio de diversos discursos, de diversas frentes, acontecendo no meio de uma corrida de carros, no meio de uma perseguição de carros. Uma busca simples pela sobrevivência. E o que a figura do Miller consegue extrair dessa aparentemente simples aventura. Então é um diretor, às vezes é isso, quando você tem um roteiro cheio de questões e profundidades, você não necessariamente tem que ser um grande diretor para conseguir fazer um filme assistível. Quando você tem um filme conciso, você não tem para onde esconder, você não tem subterfúgios, você não tem lugar de fuga. Então o que o seu filme é, o que ele consegue trazer? Né? Outros diretores, eles fazem um trabalho mais formal, clássico, cortado, muito, digamos, ligado à ação, cortes com a ação, e nem sempre eles conseguem dar uma dimensão a mais naquele filme. Eles conseguem construir em cima do que existe. Né? Eu colocaria isso em quase todos os outros, talvez com exceção do Quarto de Jack, né? que ele consegue, de certa forma, criar uma noção claustrofóbica até mesmo ao ar livre. Né? O Ridley Scott, o que a gente pode dizer dele, na verdade, é que é um diretor com experiência, mas que não, digamos... O Perdido em Marte não necessita tanto de um grande diretor, porque ele é um filme basicamente de roteiro. É um roteiro que ele tem aquelas construções de roteiro típicas que vão te levando. Elas te prendem pela história. E não necessariamente, digamos, é pelo o que acontece e não como acontece. Um diretor, como as coisas acontecem, primariamente está nas mãos do diretor. Podemos falar agora um pouquinho sobre atores. Bom, os atores desse ano, a gente tem a figura do DiCaprio, que é uma figura que está sempre aparecendo na premiação do Oscar. Todo mundo sabe desse caso, né? É uma figura que é o favorito esse ano. Né? Uma figura
realmente é uma figura competente. Uma coisa importante, quando a gente premia no Oscar, você premia ali uma forma de atuação. Em seguida, a figura do Matt Damon também, que faz o Perdido em Marte, e que boa parte do filme baseado nele. Ele é o cara que sustenta o filme, na verdade. Uma outra atuação que merece nota é o Eddie Redmayne, no Garota Dinamarquesa, fazendo o papel da pioneira do transgênero. Né? E é interessante que seja uma figura... Eu sempre acho curioso que raramente figuras trans fazem papel de trans. Outro ator interessante é o Bryan Cranston fazendo o papel de Trumbo, do Dalton Trumbo, que foi um autor perseguido durante a lista negra em Hollywood, fazendo aqui o típico papel que interessa a academia, né? Baseado em personagens reais. Com melhores atrizes, a gente tem meio que uma espécie de status quo, com a Cate Blanchett, que não é estranha à premiação, né? Ela já ganhou no Aviador, enfim. Mas chega esse ano também com um personagem do filme Carol, que relata a história de amor entre duas mulheres. Uma figura interessante também, uma figura relativamente jovem no meio audiovisual internacional, que é a Saoirse Ronan, que é a atriz principal do filme Brooklyn. E é uma atriz que já chama atenção há muito tempo, tem despontado como uma figura interessante. É uma atriz irlandesa, fazendo o papel de uma personagem irlandesa. Acho que, salvo engano, pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que ela realmente usa o próprio sotaque para fazer um personagem. E realmente consegue construir uma personagem interessante dentro do filme Brooklyn. Ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre possíveis premiados do Oscar de 2016. Até lá!